Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúdos, amados ouvintes, com a santa paz de Jesus Cristo. Desde já, meus queridos amados, eu quero agradecer a sua presença ao clicar nesse vídeo. Presta atenção na palavra do Senhor. Hoje a palavra que o Senhor tem para trazer é uma palavra escatológica. Escatológica quer dizer é um estudo das coisas futuras, estudo das coisas vindouras. E eu peço que vocês deem ouvidos, que não sejam como o povo na época da Arca de Noé. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé, é uma história muito conhecida, em que um agricultor começa a fazer uma arca. Um cara que não entende nada de embarcação, não entende nada de arca, de barco, de nada. Ele não era especializado em barco. E Deus manda um agricultor fazer uma arca. Ele demora anos construindo aquela arca. E após construir aquela arca, ele começa a anunciar que a terra ia passar por um julgamento divino, que a terra ia passar por um julgamento de Deus. E que era para as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos e seguirem a Ele. Só que as pessoas estavam com seus corações endurecidos, elas estavam com seus corações nos prazeres da terra, no pecado, nas concupiscências da carne. Que nem nos dias de hoje. Se vacilar, os dias de hoje estão até piores que os dias de Noé. Em questão de prazeres, desígnios. Naquela época não existia uma tecnologia tão avançada quanto a nossa. Nossa tecnologia ela é muito avançada, nós temos o poder da informação na palma da mão. Antigamente, você não... Quem imaginaria que se poderia estar vendo uma pessoa através de uma tela de um celular, de um aparelho? Eu estando aqui no Brasil, no estado de São Paulo, a pessoa do estado do Rio de Janeiro, estado do Amazonas ou até de outro país, poderia estar assistindo a uma palavra, algo, ou vendo uma foto de que foi feita dias atrás, meses atrás, e isso repercutir pelo mundo. Quem nessa época não existia esse tipo de tecnologia, nos dias de hoje existe. E quando inventaram o telefone celular, jamais pensaria as pessoas da época que a tecnologia chegaria a um nível tão alto como chegou nos dias de hoje, né? Glória a Deus. E naquela época eles tinham uma tecnologia assim avançada, a tecnologia era bem avançada, só que era uma tecnologia um pouco mais rústica, não é uma tecnologia como as nossas, mais desenvolvida, né? Mais digitalizada, uma tecnologia mais analógica. E hoje nós estamos numa tecnologia mais digitalizada. E na época Deus levantou Noé, conseguiu achar uma pessoa justa, e essa uma pessoa justa ele fez uma arca para a salvação não somente sua, não somente da sua família, não somente dos animais. Porque a arca não foi feita só para Noé e sua família e os animais que entraram na arca. Não, senhoras e senhores, a arca foi feita para salvar aqueles que se arrependerem dos seus maus caminhos. Porém, Deus não queria destruir somente as coisas más, todas as coisas. Ele queria destruir só as coisas más da terra. Não queria destruir só as coisas boas da terra. Então ele achou graça nos animais e disse para que entrar um animal de cada espécie, macho e fêmea. A Bíblia não relata, tá? Pelo tamanho da arca, pelas medidas de côvado. Côvado, para quem não sabe, é a medida de um cotovelo até a ponta do dedo. Isso aqui é um côvado, tá? Isso aqui é a medida de um côvado. E a medida de um côvado, ela varia muito de pessoa para pessoa, porque uma pessoa de 1,75 não vai ter o mesmo côvado de uma pessoa de 1,60, né?
Uma pessoa de 2 metros de altura não vai ter o mesmo côvado de uma pessoa de 1,82. Cada ser humano, entre homem e mulher, tem uma dimensão de côvados diferentes, uma medida diferente. Não se sabe a medida do tamanho de Noé, se ele era baixo ou se era alto. Não sabemos a altura. Mas sabemos que ele fez a arca medida em côvados, em medidas de cotovelos. Isso aqui é um côvado, tá? Então sempre quando formos falar em côvados na Bíblia Sagrada, devemos analisar qual é o comprimento padrão de um côvado israelense. De um povo de Israel, de um côvado israelense, de um homem de Israel, de um homem de tamanho natural, tamanho normal, não que existem alturas naturais, mas de uma estatura padrão, né? Uma estatura padrão, e medir um côvado de um israelense em uma altura padrão e ter assim uma base de quantos metros quadrados provavelmente foi feita a arca. E ela não foi um grande barco. Na época sim, foi um gigantesco barco na época. Na época poderia dizer que era um transatlântico, um mega barco, um megalodon da vida, podemos assim dizer. Mas nos dias de hoje vemos barcos que dão aí 3, 4 vezes maior do que a arca que Noé construiu na época. E Noé ele construiu a arca não só para os animais. E a Bíblia também, ela não revela se eita, aviãozinho abençoado. Não, senhores, a Bíblia também, ela não revela o tamanho dos animais. A Bíblia não fala se os animais eram adultos, se eram jovens, se eram filhotes, se alguma espécie de animais que entraram foi questão de ovos. Acho que questão de ovos fica meio difícil, né? Porque não tem como você saber se é macho ou fêmea já estando dentro dos ovos ainda, né? É meio difícil. Mas a Bíblia ela não revela se os animais que entraram na arca eram adultos ou filhotes, tá? E as pessoas ficam pensando, nossa, como entrou tanta espécie de animal na arca, com uma arca pequena daquele tamanho, como poderia caber tanta espécie? Simples, a Bíblia não revela em momento algum que os animais eram adultos. Em momento nenhum, a Bíblia revela que entrou um macho e entrou fêmea. Isso é bem provável que podemos trazer assim uma interpretação que os animais que entraram eram filhotinhos. Filhotinho de leão, filhotinho de urso, filhotinho de cavalo. Filhotes, e filhotes são pequenos, filhotes não são grandes. São pequenininhos, são frágeis. A Bíblia não revela se eram adultos, se eram jovens, nem filhotes, mas podemos supor que eram filhotes pelo tamanho de variedades, espécies que entraram, né? Que temos nos dias de hoje, devido às variedades de espécies que temos hoje, fora as que já foram extintas, que entraram na arca. E a Bíblia foi feita para pessoas, a arca foi feita para as pessoas também, mas para aquelas que se arrependessem de seus maus caminhos. E as pessoas não quiseram se arrepender de seus maus caminhos e não deram ouvido à voz dele, chamaram de louco, chamaram de maluco. E talvez no dia de hoje, quando você estiver ouvindo este vídeo, ouvindo esta palavra, possa também me chamar de meio maluco. Você pode me chamar de maluco a qualquer momento, porque a palavra que eu tenho para você é uma palavra escatológica, uma palavra de um futuro que vai vir. Não vou falar de uma coisa que já passou, não vou falar de uma coisa que está acontecendo, vou falar de uma coisa que vai acontecer. De novo, não vou falar de uma coisa que já passou, não vou falar de uma coisa que está acontecendo, mas vou falar de uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que já estava escrita há mais de 2000 anos que aconteceria. E tá para acontecer, e vai acontecer. Não se sabe quanto tempo vai demorar até que se inicie o acontecimento. Porque até que se inicie o acontecimento, há necessidade de que uma parte da Terra desapareça. Quando eu falo uma parte da Terra desapareça, eu me refiro aos seres humanos. Aí você pode ter a sua interpretação. Se foi o estalo de dedo do Thanos que desapareceu com a
com a metade da Terra, você pode ter a sua interpretação aí que foi os alienígenas que abduziram. Você pode ter suas múltiplas interpretações. Eu não me importo muito com a sua interpretação, mas saiba de uma coisa. Você pode até interpretar que foi estalo de dedo do Thanos, você até pode interpretar que foi alienígenas que vieram e abduziram essas pessoas, que essas pessoas eram pessoas más, ou eram pessoas boas, eram pessoas que... Você pode ter múltiplas interpretações, as pessoas vão falar de múltiplas situações e as pessoas vão desaparecer. O engraçado é que quando as pessoas desaparecerem, as roupas vão ficar, tá? Você vai por exemplo, você vai estar me vendo aqui com uma roupa andando na rua e daqui a pouco você só vai ver a roupa caindo no chão. Isso vai ser uma coisa muito sobrenatural, vai ser uma coisa surreal, vai ser uma coisa espantosa, vai ser uma coisa que trará temor a todos. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não, senhoras e senhores. Eu quero falar o que vai vir após isso. Porque isso se chama arrebatamento, onde um povo vai desaparecer do nada. E após esse povo desaparecer do nada, haverá um período de 7 anos. E nesse período de 7 anos, haverá 3 anos e meio de paz, né? Uma paz entre aspas, e haverá 3 anos e meio de aflições, grandes aflições, terríveis aflições. E eu quero falar sobre vocês aqui, sobre isso. E esta mensagem eu quero falar sobre hoje no livro de Apocalipse. O livro revelativo, Apocalipse, capítulo de número 8. Apocalipse, capítulo de número 8, versículos de número 7 ao versículo de número 13. Versículos de número 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e percebeu-se a terça parte das naus, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Abissim, e a terça parte das águas tornou-se em Abissim. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Pai amado e soberano Deus, Santíssima
tu sobre o céu, terra e mar. Como sempre, meu Senhor, eu lhe peço que não seja eu, que nunca seja eu, que nunca fale eu, que sempre seja o Senhor que fale, aleluia, que sempre seja o Senhor que ministre, que eu seja nada mais, nada menos que um simples vaso instrumental nas tuas mãos. Que eu seja mais, nada menos que um simples vaso instrumental nas tuas mãos. Que o Senhor fale através de minha voz exatamente aquilo que o Senhor tem para falar. Que nesse prenúncio dessas 4 trombetas que irei falar hoje, através de mim fale, Espírito Santo. Através de mim fale aquilo que todos carecem ouvir. Para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. E amém. Muito bem, amados, como eu já vos disse, a Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse, é um livro revelativo, que traz revelações das coisas futuras, das coisas que hão de vir na Terra. Então hoje irei falar das coisas que vão vir sobre a Terra. Eu quero abrir os seus olhos ao arrependimento, que se arrependam dos seus maus caminhos, que se arrependam de suas más palavras, que se arrependam de suas más formas de falar, suas más formas de andar, as suas más formas de olhar, as suas más formas de ouvir. Tudo que é errado, pense o seguinte: arrependimento é nunca mais fazer. Arrependimento é nunca mais cometer. Arrependimento é nunca mais falar. Se você se arrepende de ter humilhado alguém, nunca mais na sua vida você vai humilhar ninguém, independente se foi a pessoa X ou se foi a pessoa Y. Se você humilhou uma pessoa X e se arrependeu do que fez, pediu perdão, nunca mais na sua vida você vai humilhar alguém, independente se ela é de A a Z. Se você se arrependeu de ter falado mal de alguém, você nunca mais vai falar mal de ninguém, independente de quem seja essa pessoa. Independente do mal que essa pessoa tenha feito, você não vai falar mal daquela pessoa, porque você se arrependeu de ter falado mal. Se você realmente se arrepende de uma ação ou de uma atitude que você cometeu, nunca mais você vai cometer essa ação, nunca mais você vai cometer essa atitude. Você vai, porém, se autopoliciar. Não vou dizer que você não vai ter vontade de fazer, porque vai. O apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, por causa do pecado. Então veja bem, você se arrependeu de ter feito mal sobre uma pessoa, ter feito algo sobre alguém, você se arrependeu. Arrependimento é não fazer, não significa que você não vai ter vontade de fazer. Sim, você vai ter vontade de sim, de querer humilhar aquela pessoa. Sim, você vai ter vontade sim de falar mal daquela pessoa. Sim, você vai ter vontade sim de agir de má fé com aquela pessoa. Mas você se autopoliciando, você indo contra as suas próprias vontades, e você indo contra os seus próprios impulsos, e não agindo de tal forma, você demonstrou perante Deus e você mesmo arrependimento. Você demonstrou sobre Deus e sobre você mesmo arrependimento. Se você se arrepende de ter feito a fofoca de uma pessoa,
Nunca mais você vai fofocar. Não importa o quanto a sua língua coce para fofocar, você vai se policiar, você vai ficar calado, você não vai fofocar, você vai prender a sua língua e vai repreender isso de você mesmo. Porque a Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo. E também Jesus disse: se queres ser salvo, me segue. Negue-se a si mesmo, todo dia. Toma a sua cruz e me segue. Jesus disse: negue o homem a si mesmo. E a cada dia tome a sua cruz e me siga. Arrependimento é negação de si mesmo. Arrependimento é negação das coisas ruins das nossas vidas. Arrependimento é quando nós nos arrependemos e negamos aquele ato que muitas das vezes é prazeroso, temporariamente, mas vai nos levar para o inferno, vai nos condenar, vai nos trazer a perdição. E não fazer aquilo, mas buscar, aleluias, o arrependimento negando a nós mesmos. Negar a si mesmo é um ato de arrependimento, porque você vai deixar de fazer aquilo que você sabe que é errado. Quer ver uma coisa interessante? Uma coisa interessante que pode te ajudar? Eu assisti um filme chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Ou melhor, Em Meus Passos, O que Faria Jesus? Eu recomendo esse filme. É um filme lindo, maravilhoso. Em Meus Passos, O que Faria Jesus? Se a cada passo que eu der, eu pensar o que Jesus faria, o que Jesus faria, o que Jesus faria, eu deixaria de fazer muitas coisas. Pensa assim: se eu for fazer isso aqui, Jesus teria feito isso? Esta ação que eu vou fazer agora, Jesus faria? Essa atitude que eu vou cometer agora, Jesus cometeria? Essas palavras que eu vou falar agora, Jesus falaria? Jesus agiria desta maneira? Isso pode te ajudar a se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender das suas más palavras, das suas más condutas, das suas más ações. Isso pode te ajudar muito. Não estou dizendo que é fácil. Se arrepender não é uma coisa fácil. Mudar velhos hábitos não é uma coisa fácil. Não é fácil. Você está acostumado a fazer coisas ruins e você mudar de um hábito para o outro para começar a fazer coisas boas é muito difícil. Está, como podemos dizer, imortalizado na sua mente. O seu corpo praticamente imortalizou aquela ação. Ele decorou, você fez tantas vezes aquela ação que acaba acontecendo por automático. Acaba sendo automático você falar, fazer ou agir. E não é fácil. Por isso que existe o Espírito Santo de Deus para interceder por nós e nos ajudar a nos arrepender a cada dia dos nossos maus caminhos. E é para isso que existe o sangue de Jesus Cristo, para nos purificar de todo pecado. Pois o pecado existe, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque o sangue nos purifica, nos limpa, nos torna puro. E se nós não nos arrependermos, se nós não nos arrependermos, acontecerá uma coisa no futuro que poucos falam nos dias de hoje. As igrejas se perderam. As igrejas perderam o seu rumo. Elas estão pregando coisas das quais realmente não se enquadram na Bíblia. A obrigação da igreja é pregar arrependimento, amor, carinho, libertação, salvação. E além disso, elas estão pregando dinheiro, carro, casa, apartamento. A igreja se perdeu. Essas diretrizes não são as diretrizes de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca veio para pregar carro, pregar casa, pregar apartamento, pregar
prosperidade, não. Jesus Cristo veio pregar remissão. Jesus Cristo veio pregar libertação. Perdoe-me. Jesus Cristo veio pregar libertação, transformação, salvação, mudança de vida. Ele veio trazer a salvação porque todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos condenados, todos nós estávamos em direção ao único caminho para o inferno. Ah, mas quer dizer que Deus condena? Não, meu querido, Deus não condena ninguém. Quem condena somos nós. Eu me autocondeno, você se autocondena, não querendo seguir as palavras de Deus. Quando nós negamos a palavra de Deus, quando nós não seguimos a palavra de Deus, nós mesmos estamos nos condenando. Nós mesmos estamos nos condenando. Nós mesmos estamos trazendo a condenação para as nossas vidas. Quando nós não seguimos a palavra de Deus. Quando nós não seguimos a palavra do Senhor Jesus. Deus não condena ninguém. Deus não trouxe a condenação ao homem. Quem trouxe a condenação ao homem foi o próprio homem. Quando se rebelou contra Deus e pecou. O próprio homem trouxe a condenação sobre si. O próprio homem trouxe a condenação sobre a sua cabeça. Mas Jesus Cristo veio tirar a condenação do homem. Jesus Cristo veio tirar a condenação do ser humano. Jesus Cristo veio tirar a condenação de nós mesmos. Aquelas ações, aqueles atos que nos condena, que nos separa, que nos torna indignos da graça de Deus. Jesus Cristo veio e trouxe a salvação, a libertação e nos tirou do jugo do pecado, nos tirou do jugo da condenação. Jesus Cristo veio para tirar a condenação das nossas vidas. E quando nós agimos por vontade própria, entre as nossas ações que vão contra a palavra do Senhor, automaticamente nós estamos nos condenando ao inferno. O Senhor Jeová não condena ninguém ao inferno. Nós mesmos nos condenamos ao inferno, negando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Negando a palavra do Evangelho, nós mesmos nos condenamos. Mas Jesus Cristo veio para tirar esta condenação. Basta seguir os passos de Jesus Cristo. Basta aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, seu Libertador, que Ele vai nos salvar, libertar, transformar, dar um caminho de vida e tirar o jugo do pecado das nossas vidas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não importa o tamanho do seu pecado que você fez ou deixou de fazer. Porque uma pessoa que está em Cristo, ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Você tem que esquecer isso. A partir do momento que você aceita Jesus, você tem que esquecer o seu passado. Porque o próprio Jeová, o próprio Senhor dos céus esquece do seu passado. E quem somos eu e você para lembrar do passado, do que foi e deixou de fazer, se agora estamos em Cristo Jesus? Venha comigo, vamos nos arrepender, vamos nos entregar a Jesus Cristo, vamos nos entregar a Jesus Cristo para que possamos estar livres do jugo do pecado, para que possamos estar livres do jugo da condenação, para que possamos herdar o reino dos céus, para que possamos estar com Jesus Cristo, uma alegria verdadeira, numa paz plena, verdadeira, uma alegria verdadeira, e não essa falsa que a gente tem por aí, que nos traz a condenação. Vamos seguir os passos de Jesus Cristo. Vamos seguir os passos de Jesus Cristo. Mas aí você fala, seguir os passos de Jesus Cristo é fácil. Quero ver você falar, é fácil. Quero ver seguir. Sim, de fato, a Bíblia, ela diz assim. O apóstolo Paulo disse, se está difícil vocês imitar os passos de Jesus Cristo, imite os meus passos, que o céu já está garantido. E o Senhor Jeová olhou lá de cima e assinou embaixo. Porque se o Senhor Jeová não tivesse assinado embaixo as palavras de Paulo quando disse, sede meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo, não estaria escrito na Bíblia. Essa palavra não estaria na Bíblia, esse trecho não estaria escrito na Bíblia, mas está escrito na Bíblia. Porque de fato, não é fácil seguir os passos de Jesus Cristo. Mas quando nós nos esforçamos, negamos a nós mesmos
e seguimos Jesus Cristo, tentando seguir os passos dele, nós somos livres da condenação, livres do jugo do pecado. E possamos estar livres de uma condenação que vai vir sobre a terra, que vai ser terrível. Da mesma maneira que Deus fez na época de Noé, Deus vai fazer nas épocas de hoje. Na época foi com água, dessa vez vai ser com fogo. Quantas vezes, Deus na época de escola, você escuta: a terra acabou com água e agora vai acabar com fogo. Atenta os teus ouvidos, não endureça o vosso coração. Vai ser terrível. E quando estiver acontecendo, será tarde demais. Mas ainda assim haverá uma oportunidade. Quando estiver acontecendo, será tarde demais, mas mesmo assim haverá uma oportunidade. Basta não aceitar uma marca que virá no braço direito ou na testa. Uma marca que virá no braço direito ou na testa. Uma marca que virá no braço direito ou na testa. Se negares esta marca, não sei que tipo de marca que é. Se vai ser QR Code, se vai ser chip, se vai ser Pix. Não sei que tipo de marca que vai ser. Mas vai ter uma marca no braço, um implante no braço, um implante na testa, para dizer que já sois condenados e sois filhos do diabo e o inferno já está garantido. Mas todo aquele que não tiver a marca no braço e nem tiver a marca na testa, esses ainda terão a chance de ser salvo. Não queira chegar a este ponto de passar fome, de passar dor, de passar agonia, de ver seu filho de 2 anos chorando de fome porque você não tem dinheiro para comprar leite, porque você negou a marca. Você negou a marca e não pode comprar 1 litro de leite para o seu filho de 2 anos. Porque senão você estará condenado, porque senão seu filho estará condenado, porque senão tua mulher estará condenada ao inferno e vocês não querem condenação. Venha pela graça, por enquanto é de graça, por enquanto a salvação é de graça. Por enquanto é de graça. Porque Jesus Cristo já pagou por esta. Mas quando acabar a graça de Jesus Cristo, mas a graça de Jesus Cristo não é infinita e a sua misericórdia dura para sempre? Sim. Mas o juízo de Deus também é eterno. Não é só a graça e a misericórdia que é para sempre, mas o juízo também é para sempre. Está em uma balança equilibrada. E o juízo de Deus entrará em ação. O juízo de Deus entrará em ação. Enquanto desaparecer uma multidão do nada. Se passarão dias. Não sei quantos dias vão se passar. Não sei quantos dias vão se passar. Não sei quantos dias vão se passar. A Bíblia não revela. Mas começará a acontecer certas coisas. Vai começar a acontecer certas coisas terríveis. Coisas terríveis. Coisas ruins. Tocarão-se 7 trombetas. 7 trombetas tocarão. 7 trombetas soarão. E coisas ruins acontecerão demais. Hoje não direi sobre as 7 trombetas. Irei falar só das 4 primeiras. A passagem bíblica da qual eu li hoje, ela relata somente sobre as 4 primeiras trombetas. Do capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 13. O versículo 12 relata as 4 primeiras. O versículo 13 fala: ai, 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 daqueles que ainda estão na terra e das próximas 3 que vão tocar. Que estão no capítulo seguinte do livro do Apocalipse, capítulo 9. Do 1 ao 12, fala da 5ª trombeta. Do versículo 13 ao versículo 21. Fala da 6ª trombeta.
E do capítulo de número 11, do versículo 15 ao versículo de número 19, fala da sétima trombeta. Vemos que da sexta trombeta até a sétima trombeta existe um pequeno intervalo, que vai falar do caminho por João de um livro trazido do céu e as duas testemunhas. E então entrará a sétima trombeta. Então entre a sexta e a sétima haverá ali um pequeno intervalo. Mas eu não vim falar sobre as 7 hoje. Eu vim falar sobre as 4 primeiras. Se as 4 primeiras já são ruins, imagine as 3 que vão vir depois. A palavra nos diz: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a terça parte da terra. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O que será isto que vai cair do céu? Tecnicamente, isso é um tipo de meteoro. Na época, as pessoas não tinham nem uma palavra técnica para esse tipo de meteoro, asteroide, essas coisas. Não existiam essas palavras técnicas. O conhecimento científico era muito pequeno na época. Hoje nós temos um conhecimento científico um pouco mais amplo. Hoje nós temos um conhecimento científico um pouco mais amplo. E a palavra do Senhor diz que vai cair do céu saraiva e fogo misturado com sangue. Saraiva e fogo misturado com sangue. Ou seja, vai cair do céu. Quando o primeiro anjo tocar a trombeta, vai cair um asteroide. Vai cair um meteoro na Terra. Isso até a NASA já sabe. A NASA sabe que vai cair sobre a Terra asteroides. Não é de agora que a NASA está falando, vai vir um asteroide sobre a Terra, vai passar um asteroide sobre a Terra, está vindo um meteoro sobre a Terra. Não é de agora que a NASA vem falando para isso, sobre nós. Não é de agora que a NASA está falando que vai vir meteoros. Não é de agora que a NASA está falando que vai cair asteroides sobre a Terra. Não é de agora. Já faz tempo. Vemos no Facebook, vemos na internet, vemos no Google, vemos nas reportagens. Que não é de agora que estão falando que vai cair sobre a Terra meteoros, asteroides. E quando o primeiro anjo tocar a primeira trombeta, vai cair um asteroide na Terra, que vai queimar a terça parte da Terra, a terça parte das árvores. A terça parte das árvores, a terça parte de toda a vegetação, tudo queimará, tudo será pegado em fogo. Imagine o caos, o corpo de bombeiros sendo acionado dos 4 cantos do mundo para tentar apagar aquele fogo, tentar apagar aquelas chamas. Imagine voluntários de todas as partes se juntando, se unindo para acabar com aquele fogo que inflama sobre a terra. Vai ser um caos terrível, vai ser um caos tremendo. Se por incêndios já naturais nas matas, os bombeiros já sofrem, já passam apertado, voluntários já passam por dificuldade para acalmar o fogo, para apagar o fogo. Helicópteros vêm de toda parte jogando água para abafar o fogo, para apagar o fogo. Imagine nessa época, quando cair um asteroide na Terra, vai haver um grande tremor e terremoto, com a força do impacto, e ainda terá fogo por toda parte, e terça parte do planeta Terra se queimará. Pega a Terra e divide em 3 partes, 1/3 dela, ou seja, a terça parte da Terra será totalmente queimada. A terça parte da Terra será totalmente queimada. Isso é só a primeira trombeta. Isso é só o primeiro anjo tocando a primeira trombeta.
será queimado todo verde, todo alimento. Podemos dizer assim, em um raio, de onde cai aquele asteroide. Creio que a terça parte que será queimada será no raio, da onde caiu aquele asteroide. De onde vai cair aquele asteroide sobre a Terra. E a terça parte se queimará. Imagine o caos para tentar apagar aquilo. Bombeiros de todas as partes, helicópteros de todas as partes, o mundo se unindo para tentar acabar com aquilo. Mas eles só vão conseguir apagar o fogo quando a terça parte do planeta Terra for queimada. Enquanto a terça parte do planeta Terra não tiver queimado, quando aquele asteroide vier caído sobre a Terra, não conseguirão apagar, não conseguirão controlar. Só irão controlar e apagar e acalmar o fogo e cessar o fogo quando a terça parte do planeta Terra for queimado após a queda daquele asteroide. Versículo de número 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Amados, o asteroide que vai cair na Terra vai ser grande, porque ele vai cair com fogo e vai queimar a terça parte da Terra. Agora imagine o tamanho do asteroide que vai cair sobre o mar. O planeta Terra ele é composto de muitas águas, muito mais água do que terra. E a palavra de Deus, do Senhor Jeová, diz que foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Imagine o tamanho desse asteroide. Não haverá míssil nenhum sobre a Terra. Não adianta os Estados Unidos, a Rússia, a China, Japão, não adianta a União Soviética, não adianta ninguém. E nem se juntar todos os países do mundo e fazer uma bomba nuclear, fazer um míssil nuclear para tentar parar esses asteroides. Não vão conseguir. Não adianta fazer força-tarefa. Porque se está escrito que vai acontecer, pronto, acabou. Não importa as medidas que serão tomadas. Não importa quantas contramedidas a defesa tomará a favor da população. Quantas medidas a defesa tomará em favor da preservação do planeta. Não conseguirão. Porque já está escrito há mais de 2000 anos que vai acontecer desse jeito. E é desse jeito que vai acontecer. Não importa se você tem muitas contramedidas. Todas as contramedidas vão falhar. Todos os mísseis que já estão sendo projetados para impedir que esses meteoros caiam sobre a Terra, vai acontecer. Esses mísseis não vão funcionar. Vão falhar. Não sei se vão falhar no lançamento, se vão falhar durante o lançamento, ou se vão falhar na sua chegada lá até o asteroide, até aquele meteoro. Não sei se o meteoro que vai vir vai ser um meteoro uniforme, um único meteoro, e essa contramedida, além de acabar com o meteoro, vai dividir em dois. Uma pequena parte vai cair sobre a Terra e outra grande parte sobre o mar. Não haverá heróis de guerra nisto. Porque a Terra será atingida por esses meteoros. E não importa a NASA, não importa as Uniões Unidas que eles vão fazer ou deixar de fazer. Vai acontecer. Nenhuma contramedida será plena. Nenhuma contramedida será suficiente. Nenhuma contramedida impedirá que estas coisas realmente aconteçam. E cairá sobre o mar um grande monte pegando em fogo. O meteoro, quando está no espaço, ele não está pegando fogo, mas quando entra na atmosfera, ele começa a arder em fogo. Então veja bem, vai cair sobre o mar um grande monte. Imagine o segundo tremor. Quem nunca assistiu aquele filme Impacto Profundo, quando cai um meteoro no mar?
e causa um mega tsunami nos 4 cantos da terra, onde as pessoas tentam se salvar para lá, tentam se salvar para cá. Imagina, que nem aquele filme, né, que eu falei, né, num pacto profundo, as pessoas tentando se salvar, as pessoas tentando se abrigar. Vai ser mais ou menos assim. E não conseguirão achar abrigo, solução. Imagine quantas pessoas, quantos animais. Os animais não têm culpa por nossos pecados, mas eles também vão pagar pelas nossas iniquidades e transgressões. Porque o juízo de Deus será sobre a terra e não haverá piedade, porque a piedade dele não estará mais sobre a terra. Será a justiça dele que estará sobre a terra. Imagina a imensidão do mar. O mar é gigante, ele é muito grande. E ninguém conseguiu ainda desvendar todos os mistérios do mar. Ninguém conseguiu ainda desvendar todos os mistérios do mar. Não conseguiu. É imenso. É imensurar. É difícil fazer uma expedição completa de tudo que há no mar. Não tem como, é muito grande. Não conseguimos ainda, depois de tantos anos da qual nós habitamos na Terra, saber de tudo que acontece no mar. Agora imagine, caiu um mega meteoro, um meteoro gigantesco sobre o mar e causa megas tsunamis. Tsunamis por toda parte, nos 4 cantos da terra. Quantas pessoas morrendo afogadas serão? Quantas pessoas irão morrer afogadas? Quantas pessoas irão perecer? Quantas pessoas irão morrer? Navios afundando para lá e para cá. Transatlânticos afundando, virando de cabeça para baixo. O mar se abalando. Muitas vidas marinhas sendo mortas. Muitas vidas marinhas sendo destruídas. Será um impacto profundo, um impacto imenso sobre a terra. Não bastou aquele impacto, o primeiro impacto da primeira estrela, do primeiro impacto da primeira trombeta. O segundo será pior ainda. O segundo irá acabar com a terça parte do mar. A terça parte do mar e a terça parte da vida marinha irá desaparecer. Imagine, a terça parte da vida marinha irá desaparecer. A terça parte da vida marinha irá desaparecer. Será terrível. As águas subirão, as águas submergirão, e todo aquele que mora em perto de praia vão primeiro. Todos os prédios, arranha-céus e ilhas serão tudo submersos. Todas as ilhas serão submersas. Os montes mais altos estarão até livres, as pessoas que moram no alto, mas as pessoas que moram na Baixada Santista, no Vale do Ribeira, que moram perto de praia, serão as primeiras pessoas impactadas. E não dará tempo de uma ação do governo para recuar todas essas pessoas. Não haverá tempo de uma contramedida. Eles até tomarão uma contramedida para salvar algumas pessoas, mas não dará tempo. Algumas pessoas vão perecer, algumas pessoas vão morrer. E o impacto será tão grande que vai ser nos 4 cantos da terra que causará tsunami, uma mega onda, como nunca foi vista antes. Um tsunami extremamente terrível. Pior do que aquele tsunami que aconteceu no filme 2012, que é um tsunami enorme, gigantesco, uma onda gigantesca. Será muito pior que aquilo. E será nos 4 cantos da terra. E inundará tudo. Isto foi só a segunda trombeta. Isso foi só o segundo anjo tocando. O primeiro morrerá a terça parte da terra, dos animais. A segundo morrerá a terça parte de toda a espécie do mar. E o 9. Versículo de número 10 agora. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas.
água já está escassa, amados. A água potável já é escassa. Já há escassez de água potável, da água da qual nós podemos beber. E quando tocar o terceiro anjo, a sua terceira trombeta, quando tocar o terceiro anjo, a sua terceira trombeta, cairá do céu uma estrela, um meteoro, sobre as fontes das águas. Sobre as fontes das águas está falando de água doce, de água potável, daquela água que nós possamos beber, daquela água da qual nós possamos saciar a nossa sede, daquela água que nós possamos manter o nosso corpo hidratado, daquela água que nós possamos manter aquele nosso corpo saudável. Cairá uma estrela, um meteoro sobre essas fontes dessas águas. E a terça parte da água potável, que já é pouca, a terça parte da água potável, que já é pouca, se tornará em absinto. O que é absinto? Eu fui pesquisar absinto. Absinto é uma erva, é um tipo de planta que faz perfume. É uma planta aromática, de se fazer perfume. Absinto é uma planta de que se faz perfume. Mas ninguém bebe perfume. Você bebe perfume? Eu não bebo perfume. Cairá uma estrela de absinto. Ou seja, vai cair cairá absinto sobre a água. A terça parte da água potável. Pega a água potável e divide em 3. Um terço desta água será absinto. Um terço dessa água ela será como um perfume. Ninguém bebe perfume, ninguém bebe química. Versículo 11. O nome da estrela era absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A absinto, ela tem um tipo de óleo que é tóxico. O absinto, ela tem um tipo de óleo que é extraído que é tóxico. Imagina, você morrendo de sede, já não tem água potável no planeta. O planeta vai estar em calamidade, terremotos, fogos, águas, inundações para lá e para cá. Inundações, vai ter inundações, vai ter fogo, vai ter buraco por causa dos impactos, vai ter terremoto, vai ter chão rachado por causa devido aos terremotos, as falhas de todo o planeta, as placas tectônicas vão se dividir, vão se rachar, é ruína sobre ruína, é prédio sobre prédio, porque nem todas as estruturas dos dias de hoje elas comportam uma estrutura de terremoto. Imagine uma coisa acontecendo no Brasil, será impactado no mundo inteiro. O Brasil também será impactado tremendamente. Vai ser como aconteceu lá no filme de 2012. Aquele filme de 2012 vai ser parecido, tá? Um pouquinho pior. Vai ser parecido, vai ser um pouquinho parecido, não terá nenhuma arca nem nada não. Mas vai ser um pouquinho parecido com aquele filme. Vai ser bem parecido. A calamidade, é prédio sobre prédio, pessoas morrendo. Vai ser... E são aquelas pessoas que não quiseram aceitar a Jesus Cristo, que não quiseram seguir os caminhos de Jesus Cristo, e aquelas que não subiram ao arrebatamento. Aquelas pessoas que não quiseram se arrepender dos seus maus caminhos. Sofrerão as suas próprias condenações. Eu vou repetir, Deus não condena ninguém. As pessoas se condenam pelas suas próprias ações e no contra obediência à palavra de Deus. Deus não condena ninguém. Eu me condeno sozinho, você se condena sozinho em rebeldia com a palavra de Deus. Não querendo seguir a palavra de Deus, você se autocondena. Eu me autocondeno quando eu não quero seguir a palavra de Deus. Mas quando eu me entrego a Jesus Cristo, quando você se entregar a Jesus Cristo, nenhuma condenação haverá sobre ti. Como assim nenhuma condenação há sobre mim? Porque a palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não condena ninguém. As pessoas se condenam sozinhas pelas suas próprias ações. E as pessoas estarão recebendo a sua própria condenação. E não haverá água. Já está difícil a água nos dias de hoje. Imagine depois cair um terremoto na terra, queimar a terça parte da terra, um terremoto na água. E haverá mais terremoto e as águas submergirem.
A água salgada tomar conta de toda a maioria da água doce. Imagina isso. A água doce que já é pouca, a água salgada dominar um pouco mais ainda. Ainda vai sobrar um pouquinho de nada da terça parte das águas, e ainda sobrar um pouquinho de água potável, sobrar quase nada de água potável, que já é pouca, e ainda será menor ainda, porque será uma terça parte se tornará em absinto, se tornará tóxica. Uma terça parte da água se tornará perfume, se tornará tóxico. Você não vai poder beber, porque se você beber, você vai morrer de intoxicação. É um óleo tóxico que sai dali. Você será intoxicado. E não terá nenhuma ciência que poderá fazer a liberação da água potável ali. Que a ciência é tão avançada que você pode tirar até mesmo a água potável de uma planta. Por abafamento, você pega uma planta, coloca um plástico lá, amarra o plástico e deixa a planta suar. Quando a planta suar, aquela água que suou da planta é uma água potável. Tem como também se transformar a água salgada em água doce. Sim, tem, mas a tecnologia que nós temos hoje, a maioria será abalada. Imagina, não vai ter avião, não vai poder decolar. A maioria dos barcos vão estar afundados. O corpo de bombeiros vai estar... as pessoas tentando ligar para a polícia, tentando ligar para o corpo de bombeiros, não vai ter comunicação via telefone. Você não vai poder falar com aquela pessoa que você tanto ama, que mora do outro lado do mundo. Você não vai poder falar com aquela pessoa que está do outro lado da cidade. Você não vai poder falar com aquela pessoa que está do outro lado do país, porque não haverá linha telefônica, não haverá comunicação, não terá como se comunicar. Não é uma coisa fácil que vai acontecer sobre a Terra. O julgamento sobre a Terra será terrível. E a terça parte das águas serão pouca. Já é pouca, vai ser menos ainda. E vai ser menos ainda. Isso tudo quando o terceiro anjo tocar a trombeta. A primeira, cairá terremoto sobre a terra, queimará a terça parte da terra e de todas as vegetações. A segunda trombeta, cairá um terremoto sobre o mar, causará inundações. Matará a terça parte da vida marinha. O terceiro anjo, cairá um meteoro sobre as fontes das águas. E a terça parte das águas doce se tornará absinta. Se tornará em perfume, se tornará amarga, se tornará tóxica. As pessoas vão morrer de sede. E as pessoas que, devido à sua necessidade, irão beber da água, porque quando você está morrendo de sede, qualquer coisa é bebível. Você vai beber qualquer coisa, você vai querer beber esta água, mesmo com um gosto amargo, mesmo com um gosto ruim, mesmo com um gosto tóxico, mesmo sabendo que você pode morrer. Mas morrendo por morrer, você prefere morrer intoxicado do que morrer de sede. Muitos homens e mulheres vão preferir morrer intoxicado de doenças devido à água amarga, a água com absinto, a água com esse óleo tóxico, do que morrer de sede. Elas vão preferir sofrer dores piores do que morrer de sede, do que morrer de desidratação. Será terrível. Isso tudo só com as 3 primeiras trombetas. Agora a quarta e a última trombeta, e já me encerro a minha palavra aqui no dia de hoje. A quarta e a última trombeta, e eu encerro a minha palavra no dia de hoje. E logo mais trarei também a continuidade, se assim Deus permitir. E o quarto anjo, versículo de número 12. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Tá achando que é ruim não ter água? Tá achando que vai ser ruim não ter comida? Amados, não vai ter comida. Se já tá achando que é difícil ter comida, imagine quando começar essas coisas a acontecer. A terça parte da vegetação será destruída. A terça parte do que nos traz alimento será destruído. Tudo aquilo que nos traz alimento será destruído. Não adianta fazer um cofre. Eu vi na internet que tem um cofre em um país, em um lugar muito longínquo, muito distante.
Eu não sei dizer agora exatamente a localidade. Eu não me lembro o país e nem a localidade exata. Mas existe um cofre. E nesse cofre existe todas, sem exceção alguma, todas as variedades de sementes. Todas as variedades de sementes. Sementes dos 4 cantos da terra está ali naquele cofre. E é impossível de chegar lá. É quase que impossível de chegar. Primeiro que poucas pessoas sabem a sua localização. Poucas pessoas sabem a sua localidade. E para chegar até lá, com certeza não vai ser uma coisa fácil. Mas existe um cofre com todas as sementes e variedades de sementes do planeta do mundo. Você acha mesmo que Deus vai deixar a sua palavra cair por terra? Se Deus disse que X é X, X é X, e não adianta colocar um Y ali e dizer que X é Y, porque X é X. Não adianta. Se o Senhor Jeová está falando que essas coisas vão acontecer, e a terça parte do planeta vai queimar em fogo, e a terça parte do mar vai morrer toda a vida marinha, e a terça parte das águas doces serão amargas, não haverá o que comer, não haverá o que plantar, não haverá do que se alimentar, e para piorar não haverá luz. Se já vai estar difícil, aleluia, se já vai estar difícil sobreviver sem energia elétrica, nos dias de hoje, energia elétrica é um dos maiores bens que nós temos. Não haverá energia elétrica. Não haverá nada que produz luz. Não haverá televisão. Não haverá rádio. Não haverá internet. Não haverá celular. Não haverá televisão. Não haverá telefone. Não haverá carro. No máximo que você vai poder andar é de bicicleta. Ou nos carros analógicos. Nos carros digitais provavelmente você não vai conseguir, mas nos carros analógicos. E antigamente os muscle cars, os carros de 1970 para baixo, provavelmente possa até conseguir andar. Mas não vai ter gasolina. Imagine, não vai ter produção de gasolina. Onde você vai comprar gasolina? Não vai ter gasolina para você colocar no seu carro, para colocar na sua moto. Imagina a situação. Já vai estar difícil. Agora imagina só. A terça parte do dia e da noite sem luz. Pega aí os 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. E divide em 3. A terça parte deste não produzirá luz. Nem de dia, nem de noite. Nem do sol, nem da lua e nem das estrelas. Nem do sol, nem da lua e nem das estrelas. A terça parte se escurecerá. Será escuridão plena. A terça parte do dia e a terça parte da noite serão escuridões plenas. Então nós temos aí 2/6. Se 1/3 do dia mais 1/3 da noite, nós temos aí 1/3 do dia, 1/3 da... 2/6, né? Eu sou muito ruim de fração, irmão, me perdoe. Nós temos aí uma fração de 6 dividido por 2. E será uma escuridão terrível. Não vai ter água, não vai ter comida, não vai ter abrigo, não vai ter como se proteger. As pessoas que você acha que já são ruins vão ser piores ainda, tá? As pessoas que você já acha que já são ruins vão ser piores ainda. Provavelmente vai entrar a arte do canibalismo, bem provável. Os animais que sobreviverem vão querer se alimentar e você vai ser alvo.
Vai ser terrível. Isso tudo só nas 4 primeiras trombetas. Não haverá comida, não haverá terra, a terra desaparecerá por uma boa parte que será queimada, uma boa parte será um grande buraco, uma grande parte será tomada pelas inundações do meteoro que cairá sobre o mar. Esse mar irá sobrevir sobre a terra, então uma grande parte da terra, que já é pouca, será menor ainda. Imagina as desgraças e as calamidades. Crateras, terremotos, buracos, enxofre, água sem beber, você não vai ter água para beber, não vai ter comida para comer. Vai faltar ar, vai faltar ar para você respirar, vai faltar ar para mim respirar. Vai ser difícil a respiração, vai ser difícil a gente respirar, porque a terça parte da vegetação será destruída. E o que produz ar? A vegetação. Sem as árvores não existe ar. Sem as árvores não existe ar. Não existirá ar para você respirar. Será difícil você respirar. Você não vai conseguir respirar. Você que tem dificuldade de respirar, que depende de bombinha. Você que tem asma, será pior ainda. Imagine você que tem asma respirando de bombinha. Imagine você sem a sua bombinha. As plantas são como as bombinhas de uma pessoa asmática. E não haverá plantas, árvores, para produzir o ar da qual nosso pulmão necessita para sobreviver, para que o nosso corpo necessita para sobreviver. Não vamos respirar direito. Não vamos conseguir comer. Pessoas vão morrer de fome, vão morrer de sede, vão morrer por falta de ar. Isso tudo é por causa dos nossos pecados e transgressões, das quais nós não queremos nos arrepender. Na época de Noé, ninguém quis acreditar no que ele estava falando. Eu espero que você acredite no que eu estou falando e se arrependa dos seus maus caminhos e procure ter um encontro com Jesus Cristo. Essas coisas podem demorar 10 anos, podem demorar 20 anos, podem demorar até 200 anos, podem demorar 6 meses, podem demorar 5 dias, podem demorar 1 ano. Essas coisas podem demorar. Mas Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Está aqui para acontecer. E vai acontecer. Está aqui para acontecer. E vai acontecer. Se arrependa dos seus maus caminhos, antes que seja tarde. Se arrependa dos seus maus caminhos, antes que seja tarde. Essas coisas ruins são só as 4 primeiras das que acontecerão depois de sumir um povo. Vai sumir um povo do nada. E coisas começarão a acontecer sobre a terra. Amados, amadas, se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa de suas más ações. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa de suas más ações. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa de suas más ações. Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa de suas más ações. Se entrega a Jesus Cristo. Se entrega ao Senhor. Porque tais coisas irão acontecer. E será terrível. Não queira sofrer a ira de Deus devido aos seus pecados e suas transgressões. Queira receber a graça de Deus devido ao sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, devido ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo veio para que a ira de Deus não viesse sobre nós. Os nossos pecados e transgressões nos condenava. Mas Jesus Cristo se interviu, Jesus Cristo entrou na frente, não caia sobre a ira sobre este povo, Senhor. Jesus Cristo intercedeu por nós. Jesus Cristo intercedeu por nós, para que a ira do Senhor Jeová não caísse, só caísse sobre as nossas vidas.
Jesus Cristo de braços abertos intercedeu. Jesus Cristo na cruz do Calvário estava se rendendo. Eles não. Eles não. Jesus Cristo disse, eles não. Eles não. Assim Jesus Cristo disse, eles não. Caia sobre mim, Senhor, Pai meu, a sua ira contra esse povo. Quando Jesus Cristo estava de braços abertos na cruz, ele estava dizendo, ó Pai, sobre este povo não cai a tua ira, mas cai a sua ira sobre mim. A ira de Deus caiu sobre o seu Filho, porque ele se candidatou por nós. Agora nós temos a oportunidade de nos arrependermos, para que possamos ter vida, para que possamos ter paz, para que possamos ser libertos, para que possamos ter algo que jamais teríamos, a liberdade da condenação. E isso só Jesus Cristo pode dar. Não existe outro caminho, não existe outro mediador, não existe outra pessoa, não existe outro ser humano, não existe outro Deus, não existe nada além de nada, a não ser Jesus Cristo que pode interceder pelos homens, que possa juntar os homens a Deus. Todas as outras coisas são religião, mas Jesus Cristo é salvação, Jesus Cristo é libertação. Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo é salvação. Jesus Cristo é liberdade de pena. Jesus Cristo é aquele advogado que diz, já que eu não posso ganhar esta causa de uma maneira justa, eu serei condenado por ele. Jesus Cristo foi o único advogado na face da terra que se autocondenou pelo seu réu. Eu duvido que qualquer advogado que perder uma causa lhe diz, eu serei condenado pelo meu réu. Duvido. Não existe. Eu duvido. Não existe advogado nenhum na face da terra que perder a sua causa mediante a lei dizer, para que o meu réu não seja culpado, eu sofrerei a pena dele. Duvido. Não existe. Advogado nenhum sofrerá a condenação de um réu. Advogado nenhum na face da terra sofrerá a condenação de um réu. Ele pode perder, mas ele não vai se entregar para que o seu réu for absolvido. Ele não vai se entregar para o seu cliente e falar, meu cliente pode até estar condenado, mas não condena meu cliente. Ele até pode estar errado, meu cliente pode ter errado, meu cliente pode ter pecado, meu cliente pode ter roubado, pode ter mentido, mas não culpe o meu cliente, culpe a mim. Eu vou sofrer a condenação do meu cliente. Qual a condenação do meu cliente? A condenação do meu cliente é a morte? Então eu morrerei por ele. Advogado nenhum vai fazer isso por você. Advogado nenhum vai fazer isso por você. Advogado nenhum vai fazer isso por você. Mas Jesus Cristo já fez. Jesus Cristo já fez. Jesus Cristo já fez. Jesus Cristo foi o advogado que disse, já que o meu cliente está para ser condenado e não há nada que se possa fazer mediante a lei que impede a condenação dele, eu me entrego para ser condenado por ele. Perante a lei, estávamos todos condenados. Perante a lei, estávamos todos condenados. Mas Jesus Cristo, o advogado, ele disse, já que perante a lei estão todos condenados, eu assumirei a culpa de todos eles. Halamassai, aleluia. Amados, se arrependam dos seus maus caminhos. Não é brincadeira. As 4 trombetas vão soar. As 4 trombetas vão tocar. Não se sabe quando, nem dia, nem hora. Mas terá certeza mais absoluta e mais plena. Quando do nada, um povo desaparecer. E assim iniciará coisas terríveis acontecer. Quando a NASA, os Estados Unidos e todos os outros países tentar impedir que meteoros caiam sobre a Terra
e falharem miseravelmente, porque eles vão falhar miseravelmente. Não importa quais são as contramedidas já preparadas, não funcionará nenhuma delas. Cairá sobre a terra, sobre o mar, sobre toda a água doce, e se escurecerá a terça parte de tudo que nós conhecemos. Vamos nos arrepender antes que seja tarde, meus queridos. Porque a graça de Jesus Cristo ainda está sobre a terra. A misericórdia de Jesus Cristo ainda está sobre a terra. A piedade de Jesus Cristo ainda está sobre a terra. Mas quando não estiver mais, vai ser difícil. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.